No livro de Hebreus, o nosso autor, esse solene desconhecido, já comparou Jesus Cristo aos anjos e demonstrou a sua superioridade a eles. Ele agora vai falar de Jesus em relação aos grandes servos de Deus do passado, e ele começa com o maior de todos na mente dos judeus, que era Moisés. Ele começa a comparar a superioridade da função de Jesus Cristo e a superioridade de Jesus em relação à sua fidelidade a Moisés, e o fato de que Moisés era fiel como servo e Jesus era fiel como filho, como herdeiro, como aquele que é o dono e o executor da vontade e da autoridade de Deus. Ele toma assim Jesus e Moisés como exemplos de fidelidade, e a seguir ele vai comparar e contrastar os seguidores de Jesus e de Moisés e lidar com a questão da fidelidade deles. E embora eu corra o risco hoje de me repetir um pouco em relação àquela última capela da série Coração de Estudante, eu creio que é necessário que nós voltemos a falar um pouco sobre esse tremendo risco que é termos um coração endurecido contra Deus. Então esse segundo cartão amarelo do céu é um cartão amarelo contra o endurecimento do nosso coração. O nosso texto, que a gente vai ler juntos aqui, está aí, Hebreus 3, 12 e 13, também uma tradução um pouquinho mais livre, uma mistura de NVI com revista atualizada. Vamos ler todos juntos? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que causa um afastamento do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está falando aqui de um problema que é pessoal, que é individual. Nenhum de vocês, ele não está jogando uma carapuça para toda a congregação, e quem tiver aí, pegue a cabeça e enfie na carapuça à medida que ela está caindo. Ele não está jogando um verde para colher um maduro. Ele está indo diretamente a um problema que de alguma maneira chegou ao conhecimento dele. Esse pessoal está exercitando uma característica que os torna semelhantes àqueles seguidores de Moisés lá no deserto. Na prática ele está dizendo: nenhum de vocês deve ser culpado de cultivar um coração maligno. A palavra é uma palavra forte. É a palavra que o Novo Testamento normalmente usa para designar Satanás, o maligno. Não é um coração que ocasionalmente é mau. Um coração que, por acaso, sem querer, se desvia da verdade. É um coração poneros, ou ponerá. Um coração que intrinsecamente vai se tornando intrinsecamente pior à medida que se revolta contra Deus. Esse coração é marcado por uma atitude constante de dúvida. Se a gente pudesse desenhar esse coração, ele teria inscrito nele um grande ponto de interrogação. É um coração que pergunta: será que Deus é de fato capaz de cumprir as suas promessas? É um coração que pergunta: será que Deus tem a disposição de disciplinar como Ele diz que vai disciplinar? Será que Deus é capaz de suprir conforme Ele promete que vai suprir? É esse tipo de coração que ameaçava aquela congregação. Então, de novo, nós estamos falando de questionamentos ocasionais. Todos nós temos questionamentos ocasionais. Não existe crente sobre a face da terra, não importa quão escolado na fé ele seja, que não tenha de vez em quando aquela dúvida subindo ao coração. Pelo simples fato de nós sermos humanos, pelo simples fato de nós não conseguirmos enxergar muito distante em relação ao futuro.
Pelo simples fato de que o nosso planejamento nem sempre leva em conta todas as situações. Então nós estamos falando de uma escolha. E eu coloquei essa frase aqui, ela pode parecer contraditória. A escolha de resistir à ideia de que Deus pode fazer o impossível. Essa foi a situação no deserto. Saíram depois de todas aquelas pragas, de todas aquelas maravilhas de juízo, mas maravilhas assim mesmo. Saíram, defrontaram-se com o mar, com uma situação impossível, com uma situação impassável, e Deus, no entanto, abriu um caminho para eles. Abriu o caminho em resposta à fé. Senhor, o que vamos fazer agora? Diz ao povo que marche. Marche para onde, Senhor? Nós não podemos avançar, não podemos recuar. Para os lados nós vamos acabar na mão do inimigo. Só tem um mar na frente. É isso aí. A gente tem que se colocar nessa situação. A gente tem que se perguntar, eu marcharia diante de um mar suficientemente profundo para me afogar? Não é passar numa piscininha de criança. É entrar sabendo que, a não ser por uma ação sobrenatural de Deus, aquilo ali é morte certa. Depois disso, o povo chega a uma situação em que não há água. Agora vejam bem, eles acabaram de ver Deus resolvendo um problema de muita água. Agora eles estão diante de uma situação em que tem pouca ou nenhuma água. Pela lógica, a gente pode dizer, se ele resolve o problema de muita água, pouca água não é problema para ele. Mas o povo escolheu murmurar. O povo escolheu dizer, Deus é incapaz, nós vamos morrer de sede aqui nesse sertão, nesse deserto. E isso não começou coletivamente. Eu acho que esse é o grande perigo que a carta de Hebreus vai aos poucos levantando. Isso vai surgir no capítulo 6, vai surgir no capítulo 10, vai surgir no capítulo 12 de uma maneira extremamente forte. Isso não começa coletivamente, isso começa individualmente. E basta uma pessoa. Basta uma pessoa que não apenas sinta a dúvida, mas que se convença da dúvida. E a partir daí comece a persuadir outros da dúvida. Da rebelião contra Deus. Da rebelião contra as autoridades, lá no caso Moisés, que tinham sido constituídas por Deus. Então, o autor está olhando para essa situação aqui, por isso ele fala, nenhum de vocês. Basta um. E em breve, a natureza contagiosa da dúvida e do endurecimento que ela produz se espalha. Por causa disso, pelo fato de que um é capaz de contaminar todos, todos são responsáveis por cada um. Nós todos somos responsáveis por cada um de nós. Ele é de outro grupão, não vou falar nada. Ele é de outra igreja, eu não vou falar nada. Nós tendemos a pensar que é possível fazer. Mas é se levantar de ombro. Não é minha responsabilidade. A frase que ele usa aqui, no versículo 13, ao contrário dessa falta de cuidado, dessa falta de esforço, é preciso haver um esforço específico, um esforço de encorajamento recíproco, mútuo, grupal, familiar. Encorajem-se uns aos outros. É aquela famosa palavrinha de difícil tradução para a nossa língua, paracaléu. Talvez a melhor maneira de dizer isso é que, diante dessa situação, na vida de um irmão, nós precisamos partir para um processo de confrontação. Um processo que envolve chamar a pessoa às falas, que envolve exortar, que envolve apresentar a pessoa
um padrão do qual ela está se desviando. Uma expectativa de Deus que ela está deliberadamente, talvez, vamos dar até o benefício da dúvida, sem saber, ignorando. Mas exige essa exortação, exige essa chamada, exige um verbo no imperativo, chegar e dizer, para de fazer isso. Ou então começa a fazer isso, que você não está fazendo. No exército, há sargentos para fazerem isso. No exército romano havia centuriões para fazer isso. Mas BBB tem decuriões para fazer isso. Tem pai de quarto, tem mãe de quarto também, tem grupão e orientador. Nós levamos a sério essa responsabilidade aqui. A estrutura que nós temos aqui não é resultado de uma filosofia educacional apenas. É o resultado disso aqui. Dessa responsabilidade que eu tenho para cada um de vocês. E que nós todos temos para cada um de nós. Paracaléu envolve encorajar a atitude correta. Animar, apontar qual é o caminho, a solução. Pode ser que isso passe por uma confissão. Pode ser que isso passe por uma restituição de coisas que não são suas. Ou de um conhecimento que você não tem e que adquiriu, aspas triplas, da prova ou do trabalho ou do computador do seu colega. Essa é a história. Não apenas apresento a confrontação no sentido de dizer isso está errado, mas é isso que você precisa fazer agora. Essa é a atitude correta. Então, no contexto desse problema de um progressivo endurecimento por causa da incredulidade, que a incredulidade é que faz esse endurecimento, exortar na hora do desvio, encorajar a atitude correta e enfrentar em caso de reincidência. Aconteceu de novo? Já falei uma vez, não vou falar de novo. Alguém mais fala? Eu tenho essa tendência de ficar na minha zona de conforto, depois de ter feito uma confrontação, de ter já batido de frente, e dizer, não quero bater de frente mais uma vez. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso na vida da minha própria família. Eu fiz isso com as minhas filhas quando elas estavam crescendo. Minha esposa fez isso com as minhas filhas quando elas estavam crescendo. Ela fez isso comigo e eu fiz isso com ela. A família é uma unidade de encorajamento mútuo. Nós temos estendido um pouco o nosso conceito de família aqui para o seu grupão e um pouquinho mais depois para a escola. Um pai não vai dizer, já repreendi meu filho uma vez, já disciplinei meu filho uma vez. Gente, cansa disciplinar. Vocês aqui já são pais, alguns de vocês já têm filhos um pouquinho mais crescidos, sabem como é doloroso, cansativo, às vezes até exasperante esse processo. E tantas vezes a gente tem vontade de deixar o barco correr como ele vai correr naturalmente. A mesma coisa vai acontecer no contexto da igreja. E é muito fácil abortar esse processo. Estava conversando com um ex-aluno nosso, semana passada, e ele estava contando a luta que foi tentar comunicar um processo semelhante a esse aqui de paráclesis, de exortação, encorajamento, enfrentamento, motivação. A igreja disciplinava da seguinte maneira: o sujeito estava cometendo pecado. A igreja dizia, você vai ser disciplinado. A pessoa simplesmente dizia, tá bom, eu assino a carta de demissão como membro. E continuava frequentando a igreja. A disciplina era tirar do rol de membros. A pessoa continuava fazendo aquilo que estava fazendo. Esse era o costume, era a prática da igreja. Agora, vamos ser muito francos e honestos. Não é só essa igreja que age assim, não. Tem muitas outras. Algumas simplesmente mandam o cara embora, não volta mais aqui.
Mas isso não é disciplina, isso é expulsão. Você não trata o seu filho assim, a não ser depois de muitas tentativas de correção. Então nós estamos lidando aqui com um desafio muito grande de nadarmos contra a maré nessa questão. Se percebemos que por alguma incredulidade, que por duvidar das palavras de Deus, sejam elas de promessa, sejam elas de castigo, alguém está se desviando, eu não posso virar de costas, eu não posso dar de ombros, eu não posso fechar os olhos. Talvez eu esteja enfatizando mais a reação do que o problema, porque a gente já falou um pouco do problema. É uma ordem para todos a respeito de todos, ou melhor, para todos a respeito de qualquer um. Ouçam bem o que eu vou dizer. Aqui não há hierarquia militar. Soldado não chega para general e fala: general, bate continência direita. Mas aqui não tem esse tipo de hierarquia. Embora haja uma hierarquia administrativa, não há uma hierarquia em termos de espiritualidade, em termos de confrontação. É possível um aluno corrigir um professor? Não só é possível, como é desejável, à luz do que a gente está lendo aqui. Então, onde houver, e você perceber esse tipo de atitude em qualquer um de nós, não é só o seu privilégio, é sua responsabilidade como irmão em Cristo. Chegar e dizer: olha, porque você está demonstrando uma atitude errada em relação a tal e tal coisa. Esse é um padrão para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Deve haver aqui uma sensibilidade de corpo. Uma infecção, uma febre é um sinal de alguma parte do corpo de que outra não está funcionando direito. E é assim que a gente deve agir. Esse problema é um problema de graves consequências individuais e coletivas. Em Hebreus 3, 13 e 14, particularmente no versículo 14, depois de dizer que é possível que qualquer um seja endurecido pelo engano que o pecado produz, né? E poder passar bastante tempo aqui conversando sobre o engano do pecado. Não é apenas que o pecado é enganoso, é que o pecado turva a nossa visão, tira a nossa perspectiva, impede que nós vejamos as consequências das nossas escolhas. E à medida que nós escolhemos deliberadamente pecar, mais e mais o nosso horizonte, a nossa percepção das consequências vai diminuindo. Talvez vocês tenham lido, ouvido, visto a notícia recente sobre Ted Haggard, presidente da National Association of Evangelicals nos Estados Unidos. Há toda uma investigação correndo, mas ele já perdeu a sua posição na liderança dessa organização. Ele já perdeu o pastorado da sua mega igreja e, na prática, perdeu a realidade do seu casamento, do seu testemunho, por causa de deliberadamente não levar a sério o que Deus falou sobre o pecado. E pouco a pouco o pecado o foi enganando, pouco a pouco o pecado foi turvando a sua visão. E ele via apenas o prazer pecaminoso que ele obtinha uma vez por mês com alguém. No caso aí, um relacionamento homossexual. 3, 13 e 14 nos alerta contra o risco que nós corremos de chegar a uma insensibilidade tal que a nossa relação com Cristo se torne insignificante para nós. Não é que ela não existe mais, ela se tornou insignificante. Ela não tem mais significado, valor, utilidade, propósito. Nós não sabemos que tipo de pecado esses hebreus estavam cometendo. Talvez eles não estivessem cometendo nenhum pecado grosseiro. Eles talvez estavam simplesmente valorizando mais a sua segurança,
a viabilidade econômica da sua vida, e pensando em judeu isso sempre é bem provável, né? Preocupação com como eles manteriam o seu padrão de vida, o seu relacionamento social, se identificassem com esse Jesus Cristo e abandonassem Moisés. O fato é que isso ia tirar a sua perspectiva. E o autor diz: nós passamos a ser participantes de Cristo. Esse efeito do pecado e esse efeito cumulativo de 1, 2, 3, isso vai se multiplicando quase que geometricamente. Cada um afeta mais 2 e daqui a pouco todo um corpo está anestesiado contra a verdade. Esse efeito anestesiante do pecado é uma doença chamada analgesia. Analgesia é um dos resultados de lepra. Você tem uma decomposição dos nervos e não há uma transmissão da sensação de dor. Ele pode pegar um machado e cortar os 4 dedos assim, não vai sentir dor nenhuma. É contra isso que está sendo levantada essa exortação aqui. No contexto aqui, e no contexto de lá do Antigo Testamento, aquela geração de israelitas que saiu do Egito e essa geração de leitores do livro de Hebreus corria o risco de perder as bênçãos futuras, que são o resultado da libertação do passado. Saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. 2 milhões de pessoas, cadáveres no deserto. Por quê? Porque perderam a sua salvação? Não, nenhum deles voltou para ser escravo no Egito. Mas não chegaram a ser tudo aquilo para o que eles tinham sido libertados. Não chegaram a desfrutar do tal descanso, da realidade de uma vida nova. Canaã não representa o céu, como a gente ouve uma porção de hinos e músicas e negro spirituals e outras coisas assim. Canaã representa essa vida vitoriosa, esse dominar do pecado, esse viver acima da mediocridade do pecado na nossa vida. No nosso caso, uma vida vitoriosa sobre o pecado, culpa, depressão, falta de propósito. E além disso, eu disse já na semana passada, vou bater de novo hoje, nós perdemos a perspectiva de que há algo ainda maior. Quando nós nos tornamos participantes de Cristo, nós nos tornamos, na verdade, participantes com Cristo. No contexto do livro de Hebreus, no versículo 3 e 11 do capítulo 4, nós ouvimos 2 frases que parecem contraditórias. No versículo 3, ele diz assim: pois nós, os que cremos, está descrevendo a você e a mim. Nós, os que cremos, é que entramos. É um fato. Nós entramos, como diz na palavra, isso não é um slogan, é um fato. Nós entramos no descanso. Mas lá no versículo 11, ele diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Espera aí, o que é isso? Com uma penada lá, o camarada diz: não, você já entrou. Com a outra ele diz: você tem que se esforçar para entrar. Será que ele está ensinando 2 coisas de uma vez só? Salva uma vez, precisa se esforçar para ser salvo? Ou será que ele está falando de 2 realidades diferentes? Há um descanso de salvação, no qual nós já entramos e cessamos de nos esforçar para sermos salvos, mas passamos a nos esforçar por sermos salvos, pelo fato de que somos salvos. Nós queremos aquele descanso último que vai ser concedido quando nós nos tornarmos herdeiros com Cristo. Para terminar a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, talvez eu vá chamar a sua atenção para uma distinção que tenha escapado a você. Romanos 8, 17. Se somos filhos, isso não é uma dúvida, no original isso é uma certeza, já que somos filhos. Condição de primeira classe para o pessoal do grego. Então, somos herdeiros. Se essa é a nossa condição,
nós temos um certo privilégio. Aí vem uma frasezinha interessante: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, vejam bem, nós podemos dizer herdeiros com Deus significa herdar a salvação. Certo, boa teologia. Mas a frase seguinte não pode se referir sobre salvação no sentido de justificação, porque eu sou co-herdeiro com Cristo. Cristo não precisa ser justificado, Cristo não precisava ser reconciliado com Deus, nem adotado por Deus, nem habitado pelo Espírito Santo, como é o contexto da passagem aqui. Essa frase co-herdeiros com Cristo aponta para esse descanso segundo que fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11. O fato de que, embora eu já tenha o descanso da fé em relação à minha salvação eterna, eu preciso cultivar um tipo de vida que me leve à certeza do descanso da recompensa final com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos herdar com Cristo uma autoridade no reino. Aí você começa a lembrar, aquela cartinha lá no Apocalipse que fala de assentar-se com Cristo no trono, de exercer a autoridade sobre as nações juntamente com Cristo. O privilégio de experimentar a plenitude de tudo aquilo para que Cristo nos salvou. Ele não nos salvou para nos dar uma vida medíocre. Ele não nos salvou para vivermos com um coração endurecido, insensibilizado, atraído por todas as coisas que essa terra aqui oferece, ignorando os privilégios futuros. E é quando eu olho para esses privilégios futuros e me esforço em direção a eles, quando eu abro mão das promessas fáceis que o mundo faz para abraçar as promessas impossíveis que Deus nos faz, crendo que Ele pode fazer o impossível, aí eu começo a entrar no descanso. Aí o discipulado deixa de ser um fardo e passa a ser aquele fardo leve que Jesus nos ajuda a carregar. Essa dimensão tem sido perdida e pode ser perdida aqui no seminário também. À medida que nós resistimos ao apelo que as Escrituras nos fazem de viver pela fé. Pela fé, tomar posse dessa confiança que nos foi oferecida pelo Espírito Santo e vivemos à luz dela. Vamos curvar as cabeças e orar. Nosso Pai, You've got God's will in your hands. você tem a vontade de Deus nas suas mãos. What your tombstone will say depends on what you do with His will. O que a sua lápide vai dizer vai depender do que você fizer com a vontade de Deus na sua mão. It is as you will. Será como você quiser. You're not ready to live Você não está pronto ou pronta para viver, until you know what you want written on your tombstone. até que saiba o que você quer inscrito na lápide do seu túmulo. My assignment to you, if I were your teacher, Minha tarefa para você, se eu fosse seu professor, figure out what you want God to write on your tombstone. seria descobrir logo o que você quer que Deus grave na lápide do seu túmulo. And then go and make it possible. E então saia e torne essa lápide possível. Father, thank you for this day, Senhor, Pai, muito obrigado por este dia, for the challenge that we found in your graveyard. pelos desafios que encontramos na Tua Palavra. Help us to live our lives in such a way Ajuda-nos a viver nossas vidas de tal maneira that we'll be able to write a worthwhile epitaph. Que possamos escrever, ter no nosso túmulo um epitáfio digno de honra. And we commit ourselves to you afresh. E nos entregamos de novo a Ti hoje, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Obrigado. Vamos orar. Senhor, tão fácil deixar o nosso pêndulo ir para qualquer um desses lados, o nosso equilíbrio, o nosso giroscópio, a nossa bússola moral ser definida por esses dois extremos. Ajuda-nos, ó Pai, a evitar ambos. Ajuda-nos a navegar pelo mar da liberdade cristã, cultivando a obediência, que é fruto da fé, que leva ao conhecimento e que produz a capacitação.
para fazer o bem. Em nome de Cristo, nosso grande libertador, nós oramos. Amém. Ora silenciosa.